Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, e vamos falar hoje de Jesus recebendo os pecadores. Está lá no capítulo de número 15 de Lucas, a partir do versículo 1 até o versículo 2, que diz o seguinte: aproximando-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para os ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Não era algo, como é que eu vou dizer assim, não era algo certo para os fariseus e os escribas daquela época, os religiosos, né, daquela época fazerem isso. Agora a grande pergunta é: por que os fariseus e os escribas se aborreceram por Jesus se associar com essas pessoas? Bom, os líderes religiosos eles tinham sempre o cuidado de procurar permanecer puros, sempre, em todo momento. Então eles não queriam se misturar com pessoas que cometiam qualquer tipo de transgressão ou qualquer tipo de falta. Então, de acordo com as leis do Antigo Testamento, essas pessoas, então, eles interpretavam, né, a lei de forma mais rígida. E muitas vezes indo muito além daquilo que dizia a lei de Deus. Então, ao evitarem certas pessoas e situações e estabelecer seus rituais de purificação, contudo, Jesus, ele desconsiderou o conceito que tinham de santidade. As atitudes do Senhor, elas representavam para aqueles líderes um risco de contaminação, pois Jesus tocava em leprosos, negligenciava a purificação prescritas pelos fariseus e ainda demonstrava uma completa desconsideração pelas sanções que os fariseus impunham aos que se associavam a certas classes de pessoas. Jesus ele veio para oferecer então a salvação aos pecadores. E para mostrar que Deus os ama, ou seja, ama os pecadores, Jesus não se preocupou com as acusações dos fariseus, dos escribas, até mesmo dos saduceus naquela época. Continuou então Jesus indo ao encontro das pessoas que tinham então a necessidade da salvação, né? Aqueles que não eram sãos, segundo aos olhos dos líderes religiosos daquela época, e que precisavam, claro, precisavam de Jesus em sua vida, não se importando então com o jeito que o contato com as pessoas rejeitadas poderia causar a sua reputação. O que Jesus mantém longe das pessoas que precisam de Cristo. Aliás, o que mantém longe das pessoas que precisam de Cristo. Essa pergunta ela vem às vezes no momento oportuno para as nossas vidas, por causa dos dias de hoje, onde as pessoas estão tentando acabar com as discriminações, com os preconceitos, de várias formas e maneiras. E aí vem essa pergunta que seria uma pergunta retórica para que você esteja pensando e se respondendo a si mesmo. O que o mantém longe das pessoas que precisam de Cristo? Quero que você pense, quero que você medite sobre isso, porque Jesus, o que ele nos ensinou é que todas as pessoas que precisarem de Cristo, ele estaria ali para ajudá-los. Assim nós também, da mesma forma e maneira, como servos, como os discípulos de Cristo, deveríamos estar
à disposição e ao encontro dessas pessoas. Que Deus nos abençoe, que continue falando poderosamente ao nosso coração e até o próximo Teologando a Palavra de Cristo. Graça e paz.